Feche seus olhos. Pai querido, a gente acabou de ver uma encenação poderosa. Ela acontece, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Por isso nós te pedimos humildemente agora, envia teu Espírito Santo, para nessa reta final do Fortes, que a gente sinta a tua presença. Se alguém saiu da sua casa, estava longe de Deus, que possa nesse momento sentir o abraço do Senhor Jesus, possa sentir que os anjos estão aqui, que esse é terreno santo, porque aqui está a tua presença, e que dessa forma o Senhor toque os corações, e que a gente tome as decisões que Deus está esperando, e pedimos por Jesus, amém. Abra a tua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 16, e aqui nós temos um texto poderoso da palavra, que eu quero ler com você. Mateus 16, versículo 13, acharam aí? Mateus 16, 13, eu leio o seguinte aqui, palavra de Deus: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas continuou ele: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse texto é poderosíssimo. Primeiro, porque aqui, que pela primeira vez, usa-se a palavra Cristo, Christos. Depois, futuramente, Paulo foi xingado de ser Christos, cristão. Falaram assim: mas você só fala de Cristo, você é um cristão. Então, na sequência ali, Paulo fala assim: repete se for homem. Ele fala, cristão. Essa parte do repete se for homem é mentira, tá? É brincadeira. Mas ele fala assim: ó, que honra eu, um seguidor de Cristo, ser ofendido com uma derivação do nome de Cristo. E aí que surgem os cristãos. Agora, tem um detalhe nesse texto bíblico, gente, que ele é fantástico. Quero repartir com você agora um 3D do texto. Se você me acompanhar, esse sermão aqui ele é um pouquinho mais pesado, tá? Ele é um pouquinho mais denso do que o outro que eu fiz. Mas se você me acompanhar, se você der atenção e entender esse contexto, você vai perceber um brilho nesse texto. E eu tenho um convite para você daqui a pouco. Porque as portas do inferno, elas se levantam vez após vez, mas Deus continua edificando sua igreja, e usando os fortes como seus instrumentos, para fazer diferença, e você está convocado para ser da igreja de Cristo. Vamos lá? Para começar, a gente faz uma viagem para Jerusalém, passamos ali então, pelos muros da cidade antiga, pelo muro das lamentações, chegamos ali, aonde tem aquela abóbada ali, é o domo da rocha, o lugar mais sagrado do mundo para cristãos, para judeus. Era ali que estava o templo, é ali que Abraão sacrifica Isaac, é ali que os islâmicos acreditam que Mohammed, o profeta Maomé, foi levado, e ali nesse ponto ele foi levado ao céu, e teve visões, e foi dado para eles orações que eles fazem todos os dias, ou seja, é um local muito sagrado. Mas a nossa viagem continua, e a gente vai para esse lugar aqui, ó, Cesareia de Filipe, o lugar que a Bíblia fala que eles foram. Ó, nenhuma informação da Bíblia está solta ali, tá? Todas elas são fundamentais, todas. E aqui tem um detalhe que faz a diferença. Por que Jesus foi com eles para Cesareia de Filipe? A Bíblia fala isso. Esse local fica a 245 quilômetros ali, é onde tem o Monte Hermon. Lá em cima do Monte Hermon tem neve eterna, e ali está a minha foto, momento ostentação da mensagem, quando visitei esse local. Um local maravilhoso, mas esse local esconde um segredo, que quando eu estava lá, eu descobri, e impactou minha vida, talvez impacte a tua também. Para entender esse esquema ali de quem era Felipe, e qual era a Cesareia de Filipe, é necessário conhecer esses carinhas aqui. Herodes, não é um homem simplesmente, Herodes é uma dinastia, tem vários Herodes na Bíblia, tá? Os principais são esses aqui, ó, Herodes o Grande. Por que ele é chamado Grande? Porque esse camarada reformou o templo, fez a fortaleza Antônia, a fortaleza de Massada, construiu aquedutos que traziam água do alto da montanha por 16 quilômetros até a cidade. Ele é grande mesmo, tá? É um grande arquiteto.
mas é um grande louco, um doido. É ele que manda matar as criancinhas em Belém, no nascimento do Senhor Jesus Cristo. É ele também que matou os próprios filhos. A galera falava assim, é melhor ser o porco de Herodes, que ele era metade judeu, metade do meu, não comia carne de porco, mas dos filhos ele matava, mandou para estudar em Roma. Os caras voltaram preparados para assumir o lugar dele, ficou com ciúme, matou o filho. Ele matou também a sogra. Por que ele matou a sogra? A mulher que ele amava, Mariane, ela pediu um emprego para o irmão, falou assim, arruma um emprego para o meu irmão e tal. Ele botou o irmão dela, o cunhado de sumo sacerdote, o Herodes. Só que esse homem era tão amado pelo povo, o cunhado dele, que ele ficou com raiva e mandou matar o cunhado. A sogra veio reclamar, matou a sogra. César manda chamar Herodes para que ele diminuísse a loucura dele. Enquanto ele está indo, um cara fala assim para ele, na carruagem eles estão indo, fala assim, é seguro deixar o reino na mão de Mariane, depois de ter matado a mãe dela? E o irmão, ele volta, e Mariane é a única esposa que ele amava, entre as várias esposas, e ele mata Mariane também. Esse é Herodes, grande na loucura, e grande também nas construções e nas realizações. Ele morre, tem o filho dele, Herodes Antipas. Esse era conhecedor das coisas de Deus, mas não teve respeito por elas. É esse camarada que é acusado de ser adúltero, porque ele roubou a mulher do irmão, e ele mata João Batista. Mas tem um outro Herodes, que é o Agripa. Esse ouviu o sermão de Paulo, quase se converteu. Ele chega a falar assim, quase estou convencido, mas eu não vou te ouvir agora mais. E ele dispensa. Interessante, esse representa aqueles que vêm até a igreja, têm contato com a mensagem, talvez até que estão aqui no Fortes, mas falta alguma coisa para decidir. Ele está deixando o coração dele dividido. E esse então, infelizmente para ele, futuramente ele estava fazendo um discurso, diz o livro de Atos, e ele usava uma roupa dourada, e falava tão bem que o povo disse assim, não é um homem que fala, é o próprio Deus. Nessa hora, diz a Bíblia que foi atacado de vermes, provavelmente alguma coisa associada ao estômago, talvez uma doença grave, e pouco depois então ele morreu. Esses são os Herodes. Interessante que a história conhece Herodes como Herodes o Grande, mas ele e os seus filhos fizeram algo terrível. Ao mesmo tempo, na mesma época, tem outro camarada, João Batista, nunca construiu nada, nunca colocou um tijolo, nunca participou de um banquete, não tinha uma roupa incrível, só que Jesus fala assim, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Jovens, vocês que são fortes, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus está esperando uma geração que se levante, para receber aplauso do céu, uma geração que se levante e diga assim, nós não queremos ser grandes aos olhos dos homens, nós queremos ser grandes aos olhos de Deus. João Batista não construiu nada, não fez grandes construções, a história não chama de grande, mas ele é grande porque ele levou pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Aí está a grandeza. Por isso esses dois homens são diferentes. Mas vamos chegar então a esse camarada aqui, Cesareia de Filipe. Chama Cesareia porque puxa saquismo para com César. Então tinha outras Cesareias também, como a marítima, construída por Herodes o Grande. Ele pega então uma região chamada Bânias, ou Pânias, e lá nessa região ele constrói uma cidade, em homenagem a ele e a César, querendo deixar o seu nome célebre. E esse é o lugar chama Bânias ou Pânias, é a nascente do Rio Jordão. Tem uma série na Netflix que chama-se Spy, que é espião em inglês, que fala um pouquinho desse local aqui, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Os sírios estavam planejando desviar a nascente do Rio Jordão, que é aqui, desse bonito lugar. Ao desviar a nascente do Jordão, que fica exatamente aqui ao pé do Hermon, eles iriam prejudicar grandemente a Jordânia e Israel. E então tem a famosa Guerra dos 6 Dias, que eu não tenho tempo de falar, mas você pesquise lá, é um assunto interessante aí para você, tanto assistir esse filme, como você pode assistir aí sobre a famosa Guerra dos 6 Dias. Mas vamos lá, esse lugar bonito, de águas cristalinas, ao pé do Hermon, onde nasce o Jordão, é conhecido na Bíblia e na história como a porta do inferno. Olha que interessante, lembra que o texto bíblico diz que Jesus levou a sua galera até Cesareia de Filipe, e lá então, por que era chamado de porta do inferno? Olha, infelizmente ali acontecia
desde os primórdios, tá? Se você pegar a Bíblia, eu não tenho tempo de passar nesses textos, mas desde os primórdios, ali era um lugar de idolatria, adorava Baal e outros aqui, era um alto de idolatria muito intenso. Na época de Cesareia de Filipe, ele torna Bânias ou Pânias um local de profunda adoração. Essa foto aqui você pode ver que ao centro nós temos aqui, ó, um templo ao deus Pan. Ali perto da caverna, um deus a Júpiter. Tem uma gruta que é para o deus Pan. E aqui nesse outro ponto, deixa eu apontar para que não fique a dúvida para você, ó. Esse ponto aqui, ó, galera, aqui é o pior lugar de idolatria que havia. Esse local aqui, ó, é simplesmente o culto aos bodes dançantes. Quem era adorado ali? Quem era adorado nesse local é esse Deus aí, parte homem, parte bezerro. É uma espécie de primo de Deus Baal. E esse Deus é o Deus Pan. É um Deus que durante o dia ele é bonzinho. Ele brinca com as ninfas, ele corre pela floresta, ele faz travessuras, ele é meio criança, mas à noite, Pan sabe aonde é, segundo a mitologia, a porta do inferno. Entra por lá, e quando ele sai, ele ataca as pessoas que estão caminhando à noite, em lugares escuros ou na floresta, causando um sentimento chamado de pânico. Então durante o dia ele toca a flauta Pan. O tal do Peter Pan da Disney é derivado desse Deus aqui. E esse local, Cesareia de Filipe, era adorado muitos deuses, mas principalmente era adorado esse Deus aqui. Agora, como é que era o culto ao Deus Pan? Olha, era assim, ó. Eles chegavam lá, faziam sacrifícios ao Deus Pan. A religião falsa, ela sempre imita um pouco da verdadeira. Tinha sacrifícios, mas depois as pessoas paravam diante daquele ponto lá que eu mostrei, e tinha lá o culto aos bodes dançantes. Após o culto ali, e o momento dos bodes dançantes, aí ocorria um momento triste, que mostrava que ela era uma idolatria baixa. Os sacerdotes e as sacerdotisas paravam diante do povo, e ao pararem diante do povo, eles escolhiam algumas pessoas, homens e mulheres, para entrarem com eles nos aposentos interiores da adoração de Pan. E lá, o culto era uma mistura de idolatria e prostituição cultual, algo que infelizmente existia na época de Canaã, que foi duramente condenado, e existia profundamente aqui. Você está vendo essa foto ali que está em mármore branco? Ali eu cortei a foto, tá? Por que eu cortei a foto? Porque ali, meus amigos, está uma demonstração do Deus Pan tendo um relacionamento íntimo com um dos bodes sagrados ali deles, dos bezerros, e bodes que participavam daquele culto, amestrados. Esse era o tipo de idolatria que havia em Cesareia de Filipe. Agora a pergunta atualmente na minha é a seguinte: por que Jesus sai ali, lá de Israel, lá da Galileia, onde ele estava, e ele faz uma longa viagem, galera, e nessa longa viagem ele viaja até Cesareia de Filipe. A cidade de Jesus era Cafarnaum. Ali é um local onde morava o profeta Naum. Cafa é vila, a vila de Naum. Jesus escolheu esse local para ele morar. Ali era o ministério dele. Na volta aqui da Galileia tinha 204 cidades, e ali ele evangelizava com a sua equipe de evangelismo, de homens e mulheres. Havia algumas mulheres, segundo a Bíblia, que eram discípulas, e outras que financiavam o ministério de Jesus, inclusive. Homens e mulheres pregavam ali na volta da Galileia. Lá na minha casa a gente ouvia muitas músicas, tá? Era bem eclética a minha casa sobre música. E uma das que a gente ouvia muito lá era Padre Zezinho, não sei se você gosta. E uma delas que eu gosto até hoje, toco no meu violão, era assim: um certo dia, à beira-mar, da Galileia aqui, apareceu um jovem galileu. Jesus então era conhecido como Galileu, porque ele estava aqui no mar da Galileia. Por que ele pega os seus discípulos, faz uma longa viagem, alguns dias de caminhada, chega até o extremo, e ali de Betsaida, que está vendo no mapa, até Cesareia de Filipe são 70 quilômetros. Por que ele leva-os até lá? E mais uma pergunta: ele leva os seus discípulos ao pior centro de idolatria no mundo, um lugar que a idolatria era tão terrível, que era conhecido como porta do inferno. Seria como um mestre levar os seus discípulos, um mestre vegano, levar os seus discípulos a uma churrascaria? Não faz sentido. Quando a gente estava lá em Cesareia de Filipe, era um sábado, a gente fez um piquenique lá. Lá tem um cheiro inebriante de figos, maravilhoso o local. Só que quando a gente estava lá, eu descobri, vendo vídeos,
que ali era a porta do inferno. Tem uma evidência que foi gravado ali. Mostrei para o pessoal e falei para eles: olha, aqui é a porta do inferno, é um local terrível. Quando expliquei para eles a idolatria que ocorria ali, uma mistura de prostituição cultural, sexualidade depravada e mais adoração, alguns disseram assim: não, pastor, se tudo isso acontecia aqui, Jesus não veio até aqui, não é possível. Será que Jesus levou a sua galera ao culto dos bodes dançantes para eles verem isso? A série Chosen grava esse momento aqui das palavras de Jesus a Pedro, lá nesse local, como se estivesse na porta ali dos templos. Será que isso aconteceu? Vamos tentar entender. Olha só o que Flávio Joséfos, o historiador, fala do lugar. O lugar chama Panion, está ali perto de uma montanha alta, e daí ao seu lado abaixo se esconde uma caverna ali então, que é um precipício horrível, que desce a vasta profundidade, tem grande quantidade de água, e depois assim, é tão profundo que é o seguinte: alguns pegavam uma pedra, amarravam uma cordinha, e achando que ali era uma porta do inferno, eles, quanto profundo é o inferno? Soltavam a cordinha e nunca ninguém conseguiu chegar até o fundo do local. Esse sentimento que era a porta do inferno era comum, é um sentimento que todo mundo conhecia. E aí é o seguinte: Jesus foi até lá, olha que interessante, vou ler para você aqui, citação de Já Todas as Nações. Jesus e seus discípulos estavam longe, Cesare e Felipe ali, estavam afastados da região ali, uma região pagã, e encontravam-se longe da Galileia, e daí ela fala o seguinte, em torno deles achavam-se formas de superstição, de todas as partes do mundo, o centro idólatra construído por Felipe. Jesus desejava que a visão dessas coisas os levasse a sentir a própria responsabilidade para com os pagãos. Jesus levou os seus discípulos até a porta do inferno, até o pior lugar de idolatria do mundo. Nós não sabemos se ele foi até lá, se ele foi perto, se ele parou, quem sabe, a 100 metros. Vocês estão vendo aquilo ali? Vocês estão vendo simplesmente o pior lugar de idolatria do mundo, mas ele foi até lá. Por que ele foi até lá? Ele queria que eles sentissem responsabilidade para com os pagãos. Primeiro apelo de hoje, jovem que está aqui: ao estar aqui, ver maravilhas da palavra de Deus, ao ver o que Deus tem feito na tua vida, lembre-se, existe um mundo que bebe água suja, a gente pode dividir com eles água limpa, que vem da palavra de Deus. Existe um mundo afundado na idolatria, nós podemos repartir com eles que Cristo em breve voltará, e repartir com eles a verdade que liberta, que salva. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, que tem a ver com isso aqui, Jesus queria lá fazer uma pergunta para eles, e a pergunta importante é: quem é o Cristo? Quem é Jesus para vocês? Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para vocês, olha só. Nós estamos, amigos, num período que é a época da pessoa, tá? É a época do leitor. Houve um tempo que era o tempo do livro. Quem lia um livro, lia com respeito. É o famoso bíblico: lê de tudo, retém de que é bom. Então quem pegava um livro falava assim: olha, a pessoa escreveu o livro, ele demorou tempo para escrever. Então, o que eu posso aprender com esse livro? Nós não estamos na época do livro, a gente está na época do leitor. Ou seja, hoje a pessoa pega o livro, não importa se quem escreveu é especialista, não importa se a pessoa estudou a vida inteira para isso. A pessoa pega o livro e fala assim: eu quero saber a minha opinião desse livro aqui. Eu sou formado em TikTok, na faculdade, depois eu fiz o mestrado de Instagram, e agora estou fazendo doutorado no YouTube, e sendo assim eu estou preparado, e eu vou para cima. Gente, fazer isso com os clássicos da literatura não tem problema, tá? É a tua opinião. Agora, quando eu pego a Bíblia, é o único livro que você lê em companhia do autor, e se a Bíblia falou, a tua opinião pouco importa, com todo respeito a você. Se a Bíblia falou, é Deus que estabelece. Há pouco tempo tinha uma galera falando muito do reino, sempre dessa época, vamos os princípios do reino. Esse reino tem um rei, e ele quem estabelece como vivem os seus súditos. Não, a minha opinião pouco importa. Bom, vou explicar melhor para você entender. Alguém aqui já leu Romeu e Julieta de William Shakespeare? Começa assim o livro: Romeu está tão apaixonado, e ele chora tanto, que na volta da casa dele a grama fica mais verde. Que meloso o negócio. Vocês acham que romance era dorama, hein, galera? Achando que era dorama, na verdade o romance está no clássico. E aí, ele está em melancolia, Romeu. Os pais em desespero falam assim para os amigos dele: convidem ele para ir numa festa, ele está mal, ele está quase morrendo. Ele estava apaixonado por Rosalina, não tem nada a ver com a Julieta ainda.
Ó, William Shakespeare não escreveu o livro para falar de amor. É uma crítica ao amor adolescente, que é um fogo de palha, e logo termina. E aí, ele vai na festa domingo à noite, o Romeu. Quando ele chega lá, ele olha, era uma festa de máscaras, por isso que ele consegue entrar na festa da família inimiga. Quando ele chega lá e olha a Julieta, ele esquece na hora de Rosalina e se apaixona por ela. Ele se conhece no domingo, se casam de segunda para terça, passam uma noite só junto, e na quarta os dois morrem. Gente, isso aí não é história de amor, isso é Campuri. História de amor é minha, eu tenho um monte de história para contar, eu e minha esposa aqui, muitas noites abençoadas. Você está entendendo? Olha só, se o William Shakespeare estivesse aqui sentado no primeiro banco, ele falou assim: pastor, me dá o microfone um pouquinho. Ele falou assim: essa história não tem nada a ver com amor, é uma crítica ao amor adolescente. Ele falaria assim talvez: vocês querem saber o que eu escrevi sobre amor? Leia Megera Indomável, a história da Catarina do Petruco, essa sim. Vocês estão entendendo? Agora, repito, olha, se você pega um clássico e discorda do autor, tudo bem. Agora, quando eu pego a palavra de Deus, eu pego com respeito, entendendo o seguinte: ele quer ser meu amigo, ele é teu companheiro em todos os momentos, mas nessa amizade, é amizade com o Rei do Universo, e ele que determina os princípios na sua palavra de como vivem aqueles que servem a Deus. Vocês estão entendendo? Então olha só, Jesus perguntou para eles: que dizem ser o Cristo? A resposta deles é boa, tá? Eles falaram assim, ó, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que você é um profeta de Deus. Ele falou assim: isso é insuficiente. E aí Pedro dá a resposta correta, ele fala assim: você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. E quando acontece esse momento, gente, aqui é o grande momento da mensagem, sabe por quê? Olha só, Jesus fala o seguinte para Pedro, fala assim: ó, Pedro, você é uma parte disso. A igreja foi construída, segundo Efésios, sobre profetas, sobre apóstolos, sobre todos nós. Você também é um Pedro, você também é uma parte dessa igreja. Aí ele fala assim, ó: eu vou construir uma igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Significa o seguinte: quando Jesus disse isso, ou ele estava olhando as portas do inferno, que é em Cesareia do Felipe, ou ele estava olhando o pior local de idolatria da região, ou eles tinham passado por lá perto. Pedro entendeu, os discípulos entenderam. Jesus está dizendo o seguinte, ó: vocês estão vendo o templo de Júpiter, vocês estão vendo o templo de Pan, vocês estão vendo aquela construção grandiosa, vocês estão vendo a multidão que está vindo adorar aos deuses falsos. Eu vou derrubar tudo isso, e vou construir minha igreja, e ela não pode ser derrubada, a igreja vencerá. E eu me emociono ao falar isso, porque é assim que está lá o local hoje, tá? Está tudo derrubado, está tudo destruído, e a igreja de Cristo permanece em pé, amém? Agora galera, nos últimos minutos, deixa eu falar uma coisa para você: as portas do inferno continuam se levantando, Satanás não vai desistir tão fácil. Você viu na encenação aqui, ele não quer perder. Existe uma luta pela tua mente e pelo teu coração, que está acontecendo agora aqui, e você não pode ir embora do Fortes sem tomar uma decisão por Jesus, porque quem está em cima do muro, Satanás considera como dele. Olha só esse texto maravilhoso: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vamos confiar naquilo que é eterno. E esse outro texto aqui, eu acho que tem que estar no teu coração antes de você ir embora. Olha só, a Bíblia está dizendo o seguinte, ó: assim como os apóstolos precisavam lutar contra as portas do inferno da época deles, você está convocado para nesse tempo olhar para as portas do inferno que Satanás está levantando e dizer assim: olha, eu nego tudo isso, meu coração é do Senhor Jesus. Cada geração precisa avaliar o seu tempo, comparar como vivem as pessoas com o padrão da palavra de Deus, e depois de comparar, fala assim, ó: nós vamos aceitar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a colocar a tua vida em dia, de acordo com a palavra de Deus? Lembro desse camarada aqui, conhecem? Alguém já leu Nietzsche aí? Dizem que ele é tão inteligente que decifrou o universo e depois ficou louco. Na época dele, ele nasceu em 1844, olha que curiosidade. Nietzsche, ele era filho de pastor, neto de pastor. Quando ele era menininho, ele era chamado de pastorzinho, little pastor, era assim que ele era chamado, porque na escola ele só ficava recitando textos bíblicos, sabia quase a Bíblia toda de cor e cantando hinos. Ele ia ser pastor, foi fazer teologia, chegando lá em algum momento ele desiste, e ele não é filósofo, tá? Ele é filólogo, que é aquele que estuda a origem das línguas, e ao ler a Ilíada,
ao ter contato com a filosofia grega, ele é abalado com isso, ele gosta, ele se apaixona. Ele entende que na religião grega existe um equilíbrio entre Apolo e Dionísio, ou seja, prazer e razão. E aí ele faz o seguinte, ele fala assim, o cristianismo tem um problema, porque ele condena o prazer e tal. O lar dele era um lar onde os pais eram muito duros na religião. E Nietzsche então, ele no poema Gaia, ele se atreve a falar que Deus está morto. Na origem do poema ele fala assim, ó, eu vou propor uma loucura para vocês. É uma loucura tão grande como alguém falar que consegue beber toda a água do mar. Olha o respeito que ele tinha para com Deus ainda. E daí ele coloca um louco, ele coloca as palavras dele na boca de um louco. Ele diz, existe um louco que toca o sino da cidade, anunciando a morte. E quando as pessoas perguntam na feira, mas quem morreu? O louco diz assim, Deus está morto. E ele anunciou, mais alguns anos e ninguém fala de Deus. Só que a palavra de Deus dura para sempre, a palavra do homem dura pouco. Aqui está o túmulo de Nietzsche. Quando ele morreu ninguém queria aceitá-lo, mas foi aceito que ele fosse sepultado lá na igreja do pai dele, do avô dele, grandes pastores lá e é o seguinte, aqui está o túmulo de Nietzsche, enquanto isso o túmulo de Cristo está vivo, e ele vive para sempre. As portas do inferno se levantam e cairão. Anos 80, houve uma época, pode baixar um pouquinho ali aqui, houve uma época onde a indústria cinematográfica decidiu tirar Deus de cena, e foram produzidos, eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas foram produzidos nessa época, mais de 100 músicas nesse sentido, centenas de filmes, alguns eram só filmes, tá? Mas outros eram bem feitos, e com o objetivo de deixar Deus fora da jogada. A proposta era a seguinte, sem Deus vai ser melhor, Deus está atrapalhando o processo, era essa a filosofia. O autor desse filme aqui, ó, deixa baixinho agora aí, que agora vai escandalizar o povo, tá? O autor desse filme aqui, Curtindo a Vida do Doidado, ele propõe, aumenta um pouquinho só, né, que sábado à noite, tá? Não, muito. Ele está cantando aí, Twist and Shout, a tradução seria, mexa-se e faça barulho. E ali, quem fez esse filme? John Hughes. John Hughes era de um lar cristão, só que foi um lar cristão que falhou. Quando ele errava, o pai dele colocava ele para ler a Bíblia de castigo. Ele cresceu com raiva da Bíblia, e ele então se tornou um camarada que fazia filmes, famoso, produziu vários filmes, e ele disse o seguinte, olha, todos os meus filmes eu vou fazer tudo para acabar com a crença em Deus. Deus atrapalha, oprime as pessoas. Não estou falando de mensagem subliminar, tá? Isso aí é uma coisa que já está meio superada, tá? Agora, organização do conteúdo para convencer, isso tem poder, tá? Um filme não muda a vida de ninguém, mas 100, 200, uma década tem impacto forte, tá? Várias séries tocando no assunto tem impacto forte, muda a opinião das pessoas. É fato, ainda mais se você for assistindo Sem Filtros, e de fato, gente, ele conseguiu. Qual é a filosofia que é proposta aqui nesse filme? Essa aqui, ó, veja só. Não desculpa o nudes aí. Com fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. Olha aí. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Eu concordo com John Lennon. Não acredito nos Beatles, só acredito em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Interessante, né? Ele está dizendo, olha, todo ismo é ruim. Adventismo, islamismo, judaísmo, ciclismo, né? Porque deve ser terrível também. E após condenar todos os ismos, ele fala assim, ó, acredite em você mesmo. Gente, Ferris Bueller nesse filme, dos anos 80, ele está falando o que se fala hoje na faculdade. O que está falando é o seguinte, o que importa não é o que disse a palavra, o que disse o especialista, importa a tua opinião. Um filme não muda a vida de ninguém. Tem filme que Satanás nem quer usar, garanto. Por exemplo, na reunião do inferno, acontece todo dia 6, do mês 6 às 6 da tarde, quando coloca filme brasileiro, ele fala, não use, isso é uma porcaria. Mas bons filmes, tirando Deus de cena, fazem a diferença. Opa, só vou te voltar aqui, na música também, a música Imagine, uma das melhores de todos os tempos, também propõe isso. Olha só que interessante, imagine que não tem o céu, é fácil você tentar, não tem o inferno, acima de nós apenas o céu, e no final ali, ó, imagine que não tem países, não é difícil para fazer isso, nada para matar ou morrer, and no religion too, e não tem religião também. Músicas e músicas e filmes sendo lançados, alguns nem dá para perceber. Olha só, 2 séries que eu coloquei aqui que eu gosto muito, Friends, mas olha só, pastor, mas qual o problema do Friends?
Muito simples, 10 temporadas, falaram de todos os assuntos, não tem nenhum episódio que eles falam de Deus, não tem nenhuma vez que eles vão na igreja, enquanto os americanos, 60% vão na igreja em algum momento da vida. Ou então tem uma outra estratégia, que é assim, quando fala de religião, fala de forma ridícula. Olha que interessante o Simpson com seu humor ácido. Todo mundo vai na igreja, eles vão na igreja do reverendo Lovejoy. O Flanders é o cristão modelo, é tido como ridículo na série, sempre se lasca, sempre alguém que está sendo apresentado como trouxa. Aí olha só, o Homer, que é um péssimo cristão, está lá na igreja. Todos eles aqui, péssimos cristãos. Aí a única pessoa que toca instrumento, é equilibrada, pensa legal as causas sociais, ambientais, etc. É a Lisa, essa é a budista. Está entendendo como funciona? Então é um pacote filosófico para tirar Deus de cena. As portas do inferno continuam se levantando. Na época de Jesus, era uma adoração perversa ao Deus Pan. Isso foi derrubado pelo cristianismo. Em nosso tempo, é um mundo que acha que pode estar sem Deus. Esse aqui é o Richard Dawkins, escreveu 32 livros contra Deus. É o principal líder aí do ateísmo no mundo. O pastor Rodrigo Silva escreveu o livro dele para derrubar esse livro do Dawkins. Agora olha que coisa interessante. Ele escreveu agora um artigo dizendo o seguinte, olha, e a Gazeta do Povo e outros locais replicaram. Ele disse o seguinte, olha, estou com medo porque o islamismo está surgindo com força na Europa. Me parece que o que está vindo é pior. E ele disse o seguinte, olha, como não tem nada melhor, eu vou voltar a celebrar o Natal, a Páscoa, vou incentivar as pessoas a ir na igreja. Olha que interessante, gente, seca essa erva, cai a sua flor. A palavra humana é igual uma planta que cresce e seca, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O principal ateu do mundo abandonou os caras, decide que por enquanto não encontramos nada melhor, vamos ficar com o cristianismo. As portas do inferno se levantam, mas elas serão derrubadas mais uma vez e mais uma vez. Quero terminar com essa pergunta aqui, quem é Jesus para você? E pode colocar para mim a música de fundo ali, que agora é o final. Quem é Jesus para você? Se Jesus te levasse hoje a uma porta do inferno, porque são muitas, tá? Na faculdade, na cultura, na família, em ideologias, se ele te levasse na porta do inferno e dissesse assim, quem é Jesus para você? Quando você mistura na vida um mix com todas as filosofias, quão alto está Jesus? No teu coração, qual o espaço que ele ocupa? Sabe que quando eu era jovem, nunca ninguém tinha me visto como líder, na igreja. Ninguém. Eu estava quase despercebido, eu jogava um pouquinho no clube. Um dia, a minha professora de história, que era muito fera, gente, ela pegou uma mochila que eu tinha assim, branquinha, era da Positivo, e ela escreveu assim, Ariel, você é um líder, e como líder você pode influenciar e fazer a diferença. Vem comigo transformar o mundo. E gente, aquilo teve um impacto gigantesco na minha vida. Eu comecei a participar de atividades, por exemplo, 7 de setembro, eu desfilei com o Clube dos Bravadores, e em seguida, eu corri, botei uma camiseta preta, uma faixa, pintei a cara de verde e amarelo, e junto com uns 50, 100, a gente fez uma passeata contra o governo. Eu pegava meu violão agora, que eu nunca tinha tocado na igreja, e tocava no recreio lá com o pessoal, caminhando e cantando, caminhando contra o vento, silêncio sem documento, quem sabe faz hora não espera acontecer. Tudo aquilo, gente, era encantador para mim. E aí, na minha igreja, descobriram essa história, e lá tinha um ministério muito poderoso, Ministério da Fofoca, conhece? Até hoje tem, e é forte, espero que na sua não seja. É tão forte que, eu acho que o segredo para a gente pregar o evangelho seria fazer o seguinte, chegar e falar assim, Jesus está voltando, mas não conta para ninguém. Se a gente fizer assim, talvez vai ser a força do final da obra. E aí o pessoal fala assim, o Ariel está sendo recrutado para outro exército. O pastor me visitou, gente, me lembro hoje das palavras do pastor ainda. O pessoal me deu funções, me colocaram para pregar. Foi um fiasco o meu sermão, era para durar 20 minutos, durou só 3. Uma família cantou o último hino pensando que era o primeiro, mas eu continuei. O pessoal falou assim, foi bom, Ariel, continue. Me deram chance, e agora chega um momento, Fortes, que eu chego diante de uma encruzilhada da vida, e a vida tem encruzilhadas.
momento que você para diante de 2 ou 3 caminhos, e a escolha vai ter impacto agora e na eternidade. Eu comparei as bandeiras que eu estava defendendo, políticas, filosóficas, com a bandeira do Senhor Jesus Cristo, o príncipe Emanuel, crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Quando eu comparei, eu cheguei a essa conclusão: jamais eu vou perder meu tempo com bandeiras pequenas, enquanto está hasteada a maior de todas as bandeiras que tem eco aqui na eternidade. Você foi convocado para defender a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Você está convocado para defender a bandeira do príncipe Emanuel. Se o mundo te chamou para outra bandeira, abandone. É um bandeirinho. A bandeira que tremula é a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Vamos derrubar as portas do inferno. Não há dúvidas que a igreja de Cristo vai vencer. A pergunta é: você vai fazer parte da igreja que Deus está construindo? Você faz parte desse exército? Jovens, sejam fortes. Deixem que o mundo defenda as bandeiras políticas. Nós defendemos a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Meninas que estão aqui, deixa a galera defender a bandeira que o mundo levanta para vocês. Vocês defendem a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Deixem que o mundo defenda as suas filosofias. Nós defendemos a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Esses são jovens fortes. E olha, você quer revolucionar o mundo? Você quer transformar tudo? Essa é a bandeira que transforma. Essa muda a vida. Essa muda coração. Essa transforma. Essa começa aqui e tem eco na eternidade. Os fortes pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora eu te convido para... Você está com a tua Bíblia aí? Coloca ela perto do teu coração. Ou põe a mão perto do coração. E a gente vai orar nesse momento. Pai grandioso, na reta final do Fortes, a gente se lembra que um dia o Senhor levou seus discípulos para dar uma olhadinha no que havia de pior em idolatria, e o Senhor prometeu derrubar tudo isso. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor usou homens e mulheres como instrumentos, e as portas do inferno caíram. Senhor, novas portas se levantam, novas filosofias. Nós declaramos nesse momento, humildemente, que o nosso coração é do Senhor Jesus Cristo. Queremos guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Derrama, Pai, a tua bênção sobre o Campuri nesse momento. Que a gente deixe o mundo levantar suas bandeiras e levantemos bem alto, para todos verem a bandeira do Senhor Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Isso que pedimos por Jesus, amém. A gente vai ter um batismo aqui agora. Já convido para que venham aqui os pastores, os candidatos. E é um momento poderoso quando pessoas se decidem. E já prepara o teu coração que eu vou ter um convite aí para você. O primeiro convite já é o seguinte: você já é batizado, você lembra como é do dia do teu batismo? Lembra? Lembra do pastor que fez o batismo? Lembra como é que estava esse dia? A água estava quente, estava fria? Agora o principal, você se lembra do compromisso feito naquele dia com Deus? Você está fiel àquele princípio até hoje? Nesse momento então, pastor Fernando vai batizar o Samuel. Os amigos podem vir pertinho aqui, fiquem à vontade, e a gente vai orar por ele então. Pai grandioso, aqui no tanque de batismo está o Samuel, junto com o pastor Fernando, ministro do Evangelho. Ele quer declarar diante dos anjos, diante de Deus e diante do forte que está aqui, que o coração dele pertence ao Senhor Jesus, que ele vai obedecer a palavra do Senhor e que ele vai ser um defensor da cruz do Calvário. E nesse momento, para perdão dos seus pecados, para ter o nome escrito no livro da vida, pastor, o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Campuri diz amém. Pode aplaudir, pode comemorar. Recebe nesse momento o carinho
Aí, o abraço molhado ali dos amigos. Isso é Fortes. É você trazer pessoas aos pés do Salvador. Deixe que o mundo defenda as suas bandeiras. A gente defende a bandeira do Senhor Jesus Cristo e traz pessoas para o tanque de batismo, para aumentar o exército do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ter na sequência agora aqui mais 2 batismos. Já convido para que venham os pastores e a Luana e a Juliana para esse momento especial. Parabéns, Samuel, que Deus te abençoe grandemente, que você possa fazer diferença no exército do Senhor Jesus Cristo. Entrando o pastor Wesley, a Juliana também entrando no tanque de batismo. Amigos, deixa eu contar um pouquinho da história da Juliana para vocês de forma rápida aqui. A Juliana era desbravadora, tinha se batizado, estava próximo do Senhor Jesus, mas a vida apronta peças com a gente, e por essas circunstâncias da vida ela foi para longe de Deus. Continua assim, orando, lendo a Bíblia, mas faltava aquela ligação forte com Deus, e novas peças foram aprontadas contra ela. O inimigo armou armadilhas, e chegou um momento de desespero que a Juliana até pensou em tirar a própria vida, inclusive tentou, mas Deus tinha planos para ela, e os planos envolviam resgatá-la, colocar ao lado dela pessoas fortes, que apresentaram o Evangelho, pastores que a convidaram, fizeram de tudo para ela vir ao Fortes, e ela já estava até pensando em batizar, mas depois teve mais lutas, porque a vida é assim mesmo. Mas, na quinta-feira à noite, ela atendeu o convite do pastor Campitelli, e disse: eu vou me batizar. É interessante que alguém tinha falado com o Pedro, que é o responsável dos batismos, para que tirasse o nome dela. Pedro falou: não vou tirar, vou manter o nome dela. Jesus, Juliana, nunca vai tirar o teu nome da lista dele, que você possa permanecer com ele, e que o Senhor possa te abençoar. E nesse momento então, como ministro do Evangelho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Campuri diz: eu quero convidar nesse momento o Arte Trio que vem até aqui. Por favor, Arte Trio, vem participar comigo desse momento aqui e com os Fortes. Porque antes de ter o último batismo, eu quero fazer um convite para você. Tanto a Juliana quanto a Luana, vem cá, Luana. A Luana também na quinta-feira ouviu o apelo do pastor Campitelli, tomou a decisão. Então olha só, o Fortes já está mudando vidas. Ele já está tocando o coração. Já tem pessoas que são do exército de Cristo e vão caminhar para o céu, e pela graça de Cristo estarão lá, porque o Fortes aconteceu. Você está entendendo? E agora eu gostaria de, antes de batizá-la, pode entrar, pastor Gara, junto com ela, mas antes de batizá-la, tem alguém que gostaria de tomar decisão antes do Forte acabar, e vai vir aqui assistir esse batismo de pertinho? Aonde está você que Deus está chamando? Para assistir esse batismo. Tem alguém? Toma decisão e venha. Eu sei que não é fácil, pastor. Não é fácil tomar decisão. Tem um monte de lutas, um monte de dificuldades. O senhor não sabe minha vida? É verdade, eu não sei. Eu não conheço você. Eu não sei o que rouba a tua alegria, mas eu conheço o Pai de vocês. Ele é apaixonado por vocês. Ele tem grandes planos para os seus filhos. Então, venha. Deus vai lhe trazer. E quem sabe um amigo do lado pode te acompanhar. Eu vou esperar um pouquinho aí por você, para que você venha. E enquanto a gente espera esse momento, que Deus vai trazer você, a gente vai ouvir uma música especial, que fala sobre o resultado. Um dia os fortes vão habitar na eternidade. Amém, amém. Está aqui a primeira pessoa que veio, que Deus te abençoe. Arte Trio, louvem ao Senhor, falando sobre o capítulo final daqueles que tomam a decisão por Jesus, quando estaremos com Ele em Jerusalém,
nas ruas de ouro, flores que nunca murcharão. Enquanto você estiver ouvindo a música, o Espírito Santo vai caminhar por aqui. Se hoje ouvir da sua voz, não endureça o vosso coração. Toma a decisão, Deus vai te trazer até aqui. Quem que vai se juntar a esse grupo que está aqui, aumentando para assistir o batismo da Luana e tomar decisão por Jesus? Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus tocar o seu rosto, beijar suas mãos. Aonde está você que Deus está chamando? Encontrar os que perdi. Ele está em busca desses que se perderam. Ser completo, ser feliz, Jesus. Volta pra mim, Jerusalém. É o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Tem espaço aqui ainda. Se Deus toca no teu coração, venha. Tome a decisão por Jesus. Ele nunca disse de você. Ele está te esperando. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias, e me banhar em sua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus. Volta pra mim, Jerusalém. Jesus, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. Convido nesse momento o Forte se coloque em pé, por favor.
estenda a sua mão aqui para o tanque, porque ó, esse é um exército que vai dizer o seguinte: olha, Senhor, nós vamos levar pessoas aos pés do Salvador, ao tanque de batismo. Nós somos o exército, Senhor Jesus. Senhor Deus, o forte está com a mão estendida para o tanque de batismo, como um compromisso de que cada um somos um discípulo de Jesus. Cada um que está aqui entende que pode fazer a diferença para que pessoas tomem a decisão por Jesus. Abençoa cada um que está aqui no Fortes. Abençoe aqueles que vieram até aqui à frente, que em breve vão se batizar. E nesse momento, nós cumprimos a ordem do Mestre. E pastor, ministro do Evangelho, batiza agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Forte diz: amém. Pode aplaudir.